Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, confirmou ao Supremo Tribunal Federal que pretende fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Cid é investigado no caso da venda ilegal de joias recebidas por comitivas presidenciais durante o governo Bolsonaro. Tainá Farfan, direto de Brasília, traz os detalhes para a gente. Boa noite, Tainá. Oi, Yuri, muito boa noite para você e para quem acompanha a gente aqui no WW. A informação que nós temos é que Mauro Cid esteve ontem no Supremo Tribunal Federal e foi recebido pelo juiz auxiliar Marco Antônio Vargas, que trabalha no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E ali ele entregou um documento, um termo de intenção, em que ele manifesta formalmente a sua disposição em fechar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal. Essa informação foi trazida para a gente pela nossa analista Thaís Arbex. Mas vale a gente destacar que para essa delação premiada de fato acontecer, ainda precisa de um aval do Ministério Público, que depois precisa ser homologado, então, pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós já acionamos, Yuri, a defesa, o advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, mas até o momento ainda não tivemos retorno. Vale a gente lembrar também em torno, do cenário que envolve Mauro Cid. Ele prestou um depoimento no último dia 28 de agosto, por cerca de 10 horas à Polícia Federal. Ele é investigado, além de envolvimento nesse caso das joias, também por uma suspeita de tentativa de invasão no sistema do CNJ e ainda por conta daquelas fraudes nos cartões de vacinas, o que fez até com que ele fosse preso preventivamente em maio. Outro ponto que vale a gente destacar é que há outros personagens envolvidos nessas investigações que também estão possivelmente tentando acordos de colaborações premiadas. A gente tem o pai de Mauro Cid, que é o Mauro Lorena Cid, e também Osmar Crivellati. A gente já trouxe essa informação, inclusive, previamente aqui na CNN. É isso, Yuri, volto com você no estúdio. Obrigado, Tainá Farfan, direto de Brasília. E para começar essa primeira rodada de análise aqui do WW, queria justamente começar com Brasília, com Daniel Rittner, que está do lado da notícia e nos acompanhando neste plantão de 7 de setembro. Daniel, acho que vale a gente começar um pouco, um passo atrás. O quanto a defesa de Mauro Cid e o próprio ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está envolvido em uma série de investigações, tem um potencial explosivo grande e a sua defesa joga com essa possibilidade do qual é o potencial que ele pode provocar de danos caso faça algum tipo de colaboração com as investigações. Mas queria um olhar seu para o quanto isso agora está avançando de fato e qual é o nível de preocupação que já começa a circular ali pelos ares de Brasília sobre o potencial dessa delação, dessa potencial delação premiada. Bom, Yuri, boa noite a você, boa noite a todos. De fato, a gente precisa tomar sempre com um dedinho de cautela essas informações que vêm por parte de Mauro Cid ou de sua defesa, porque há vai-vens constantes, Agora, é preciso diferenciar a confissão com que a defesa de Mauro Cid acenou uma vez da delação. Na confissão, ele pode incriminar a si próprio. Na delação, ele tem que trazer indicativos de que outros estão envolvidos em crimes. Eu estava até lendo agora há pouco aqui a Lei 2.350, a Lei das Organizações Criminosas, e ela diz o seguinte, que entre uma de tantas premissas, para que a delação funcione e haja redução da pena, o delator precisa revelar a estrutura hierárquica e ou a divisão de tarefas da organização criminosa. Quem é Mauro Cid? Mauro Cid foi o braço direito de Bolsonaro durante 4 anos, ajudante de ordens, uma pessoa de absoluta confiança que o acompanhava em todos os lugares e de uma fidelidade absolutamente canina. Então, Mauro Cid, como todos diziam ou sabiam aqui em Brasília, não tomava decisões e não cumpria missões da sua cabeça. Ele atendia muito fielmente a Jair Bolsonaro. Isso não quer dizer que necessariamente ele vá delatar crimes de Bolsonaro. Agora, ele certamente tem todas as condições de dizer em minúcias tudo o que aconteceu. Todos os episódios, todos os fios condutores,
todos os meandros. Então, quem é que quis vender as joias? Como que foi esse passo a passo? Que ele foi fazer, ou o que ele determinou que se fizesse ali a poucas horas de terminar o mandato de Jair Bolsonaro, tentando liberar as joias retidas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. Tudo isso são coisas que Mauro Cid pode contar. Só um pequeno ajuste ali, desde 2018, por decisão do Supremo Tribunal Federal, acordos de delação fechados com a Polícia Federal não precisam mais ter anuência do Ministério Público. Essa era uma dúvida que a gente tinha. Então, esse acordo pode ser homologado diretamente por Alexandre de Moraes, sem que o Ministério Público tenha que dizer se concorda ou não. É importante você observar isso, Daniel, porque eu mesmo estava na cabeça de que o Ministério Público teria, de alguma forma, de ser ouvido, mas pelo que você está trazendo agora, não. Se a Polícia Federal fechar esse acordo, de fato, com o Mauro Cid, bastaria a homologação do juiz responsável pelo caso, no caso é o ministro Alexandre de Moraes. Thaís, enquanto a gente restabelece o contato com o Leonardo Paz Neves, tem um aspecto que acho que você pode nos trazer teu conhecimento na área econômica, que é fundamental para a gente entender esse caso e o quanto isso chamou a atenção da gente quando veio à tona toda a operação de Mauro Cid com as movimentações financeiras fora do país. O quanto se tem um sistema, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, que é feito para conseguir rastrear movimentações financeiras e o quanto parece ter havido um esforço deliberado de Mauro Cid com participação de outras pessoas justamente para tentar não tornar essas movimentações rastreáveis. Isso, do ponto de vista não só político, mas do ponto de vista de investigação criminal, é um indício muito forte de que algo não se queria deixar rastro, não se queria que soubessem de algo que estava acontecendo, né, Thaís? O que é legítimo passa pelos canais legítimos, né, Yuri? Boa noite a você, boa noite a todos. O Brasil faz parte de um acordo com uma centena de países ou mais que trocam informações sobre movimentações financeiras. Esse acordo, inclusive, fez parte e ajudou muito a Operação Lava Jato, né, que já a gente vai falar dela. Mas, então, hoje em dia, é muito difícil, né? Nesse mesmo caso ainda mais quando a gente está falando que há uma troca entre um bem de valor, né, um relógio, uma obra de arte, um valor muito expressivo, e mesmo que tenham sido operações feitas com cash, com dinheiro vivo, alguém acabou depositando esse dinheiro, né? Então, é muito difícil, quer dizer, como temos o ponto de partida é o bem. Como temos o ponto de partida, é muito difícil esconder o rastro dessa operação. Então, o que o Mauro Cid vai trazer exatamente, será que ele tem, o que ele tem de elemento que ele pode ajudar nesse rastreamento, né, literal, que a Polícia Federal vai fazer e provavelmente com a ajuda das autoridades americanas, onde a movimentação e as operações de venda aconteceram, mas hoje em dia é muito difícil não deixar digital por onde o dinheiro passa, né? Aquela velha máxima das investigações de corrupção e de crimes, follow the money, né? Ela está muito mais rastreável hoje. Não é só um clichê, funciona. E hoje é muito difícil não deixar digital. Você tem câmera em todos os lugares, né? Então, o Mauro Cid vai dizer, olha, nós fizemos essa operação, eu entreguei o relógio, não sei, estou fazendo uma hipótese aqui. Sim. Ou a operação aconteceu num hotel X. Né? Tem imagem de câmera, tem registro de entrada, ainda mais sendo nos Estados Unidos. Então, acho muito difícil a gente não encontrar, ou a polícia não encontrar digitais nos processos. Até porque essas vendas, pelo que a gente teve de acesso às informações da investigação, esses objetos de valor, como os relógios, foram negociados em sites legítimos, ou seja, sites de empresas que atuam, até onde sabemos, legalmente, com a negociação desse tipo de relógios muito de alto valor e etc. A gente restabeleceu a conexão com o professor Leonardo Paz Neves, cientista político, e dou mais uma vez boa noite, bem-vindo, meu caro. É inevitável a gente fazer, e a Thaís Herédia mencionou aqui a Operação Lava Jato, é inevitável neste momento a gente olhar para, ao ouvir esse termo delação premiada, quais vão ser os cuidados ou quais vão ser
os métodos das autoridades de investigação, no caso, Polícia Federal e a homologação que vier do ministro Alexandre de Moraes, e não fazer um paralelo com como foram feitas as delações, como nós, brasileiros, nos acostumamos com delações premiadas durante a Operação Lava Jato. Queria pedir um esforço teu, Leonardo, de fazer essa comparação e do que tipo de consequência política isso pode ter. Porque a gente, inevitavelmente, essa investigação mexe com os ânimos e paixões ideológicas de quem apoia ou de quem é opositor. No caso aqui do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas inevitavelmente isso acaba virando sinal de quem apoia, de quem é opositor do presidente Lula. Queria te ouvir nesse sentido, do que a gente está vivendo de revisão, digamos assim, da Lava Jato e do que há de prognóstico para essas investigações envolvendo Mauro Cid. Boa noite, Yuri, Thaís, Daniel e a todos que nos assistem aqui. A pergunta é boa, porque eu acho que há uma diferença brutal no aspecto de que havia uma complexa rede de financiamento de campanha, de financiamento de partidos no âmbito da Lava Jato, havia uma estruturação que envolvia muitas empresas, muitos partidos, muitos atravessadores. Nesse caso, é uma coisa muito mais, eu diria até caseira, no final das contas. A Thaís comentava a questão do follow the money. Eu acho que um dos elementos centrais em relação à delação do Mauro Cid é que, como o Daniel já bem disse, para a delação fazer sentido, para ele conseguir extrair algum benefício do que ele está dizendo, ele tem que estruturar para cima como funcionava esse grupo. Quer dizer, quem que participava desse processo, quem que determinava o que fazia, que tipo de joia se vendia ou não, entre outras coisas. A questão é que o Mauro Cid é uma das personagens mais interessantes, acho que, da história do que envolve algum tipo de crime / corrupção na nossa política, porque poucas vezes se viu pessoas gerando tanta prova contra si próprio. Você tem um número enorme de e-mails que foram deletados e estavam na lixeira, você vê uma quantidade enorme de mensagens de WhatsApp onde ele basicamente confessava parte desses crimes, não só do caso das joias, mas do caso do 8 de janeiro, do caso da fraude do cartão de vacina, tá lá no WhatsApp dele que foi pego na nuvem. Ele tinha recibo guardado em casa dessas coisas atravessadas, ele tem Wi-Fi da loja de penhores conectada no celular dele. Então, assim, a quantidade, ele se culpar, eu acho que entrega pouco. A polícia já tem uma quantidade assustadora de provas em relação ao caso dele. O que importa agora não é só a corroboração, mas como que ele vai conectar todas essas atividades em que ele está envolvido com os outros membros. Então, acho que chama atenção, a diferença haver uma estrutura muito mais complexa, profissional, de certa maneira, onde você conseguia descobrir as coisas a partir das delações, e nesse caso, a delação do Mauro Cid até esse momento é para corroborar o que ele fez, ou, eventualmente, qual o caminho para poder chegar em quem está acima dele. Pois é, diga lá, Daniel. Yuri, acho que você levantou um excelente ponto ali que o professor Leonardo também coloca, que é o seguinte, a gente viu ontem uma decisão do Toffoli anulando provas e considerando essas provas imprestáveis para todos os efeitos penais, de improbidade administrativa e eleitorais. A gente teve o caso do próprio Moro anteriormente no Banestado. Teve a Operação Castelo de Areia, que foi toda anulada pelo STJ quando estava afetando as grandes construtoras. Então, é preciso ter muito cuidado neste momento, dada toda a experiência com colaborações premiadas, para que esses processos não venham a ser anulados ou prejudicados no futuro. Mauro Cid está preso preventivamente há mais de 100 dias aqui no setor militar urbano do Distrito Federal. Não quer dizer que haja qualquer injustiça, não dá para considerar exagero, isso não é juízo de valor nenhum. Mas é preciso tomar muito cuidado com os detalhes processuais para que mais à frente a gente não padeça exatamente dos mesmos procedimentos buscados legitimamente pelas defesas no sentido de anular os processos. Mauro Cid, até onde se sabe, ficou muito abalado depois que a operação começou a chegar, principalmente do seu pai. Ele está impossibilitado de fazer comunicação com o pai, que também é investigado, para além da relação familiar, é investigado também. Então, todos esses detalhes, principalmente à luz da decisão de ontem, precisam ser muito lembrados o tempo todo, a custo de não melar lá para frente.
E ontem a gente, no 360, aqui conversou com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e eu perguntei exatamente, esse é um dos pontos que tem me chamado, tem despertado ali, principalmente depois de ontem, como lembra o Daniel Richtner, depois da decisão do ministro Dias Toffoli de considerar imprestáveis as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht. E ele falava muito desse caráter pedagógico que se espera que tenha nesse tipo de investigação. Partindo do pressuposto que todas as autoridades querem que as regras sejam cumpridas, que quem está investigando quer que o investigado de fato seja punido, espera-se que se tenha algum aprendizado, né, Thaís? E aí queria te ouvir um pouco também nessa linha do quanto esse aprendizado institucional, e aí seja envolvendo crimes de corrupção que acabam tendo uma conexão direta com questões de crimes financeiros, o quanto você mencionou os vários acordos que o Brasil tem, participação em sistemas que detectam isso. Queria te ouvir um pouco desse paralelo, Operação Lava Jato e agora essas investigações, porque é inevitável fazer essa comparação. A Lava Jato foi feita para perseguir um campo político e essa investigação está sendo feita para perseguir outro campo político, quando, na verdade, se trata de autoridades com poder de polícia que têm a informação de algo suspeito ou eventualmente ilícito, indícios de alguma irregularidade e vão investigar, simples assim. Eu estava pensando nisso, né? Eu ia até provocar o Leonardo, né, com essa pergunta sobre o aprendizado. Foi bom você lembrar do Flávio Dino ontem. E está muito interessante e o aprendizado está vivo, porque nós estamos assistindo a esse debate sobre o que é exatamente seguir a regra. Se a gente for olhar a troca de acusações e declarações de todos os envolvidos, os não envolvidos, mas que estão hoje, por exemplo, o caso do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ou mesmo Deltan Dallagnol, ministro do CGU, ministro da AGU, ex-ministros do STF, quer dizer, advogados, há uma confluência gigante de declarações, todas apontando ou partindo do mesmo pressuposto, que é seguiu-se a regra de acordo com, cita alguma coisa, né? Então, o aprendizado sobre seguir a regra de acordo com o quê, né? No caso do Mauro Cid, vai ser qual? E aí eu passo a bola para você, Leonardo, para saber exatamente como é que você entende esse processo de aprendizado, inclusive para nós aqui da imprensa, que vamos de novo, né, cair nessa responsabilidade de fazer essa cobertura. E queria lembrar também o caso da tecnologia, que é uma ferramenta importantíssima e muito mais desenvolvida e presente nos dias de hoje do que era na época da Lava Jato. Vamos lembrar dos cadernos, né, das agendas anotadas no papel. Então, misturando isso tudo, a tecnologia, o aprendizado, esse ponto de partida quase que consensual entre todas as partes, Leonardo. Sem dúvida. Eu acho que todo esse ponto da questão do aprendizado é fundamental, como o Daniel me lembrou e o Yuri dá sequência. Há uma questão da preocupação da própria instituição da delação premiada, né? Quer dizer, se você tem uma preocupação, se você tem uma situação na qual um dado indivíduo começa a ter as suas delações invalidadas em 4, 5, 6 anos para frente, você dificulta muito a possibilidade até disso acontecer no futuro. Eu acho que um elemento interessante que a gente pode observar agora é que, diferente da Lava Jato, a gente tem menos, me parece, espetacularização vinda dos órgãos investigativos. A gente acaba descobrindo as provas na imprensa, mas não tem muitas prisões ou coisa parecida, apesar do Mauro Cid estar preso, mas porque aparentemente ele poderia lidar com afetar acesso a provas ou coisa parecida. Mas o que é interessante é que, de certa maneira, quase toda a operação, quase todas as instituições que estão lidando hoje com o Mauro Cid, nesse caso específico, são quase que anônimas. A gente não sabe hoje os nomes do Deltan Dallagnol, do japonês da Federal que prende. Você tem o Alexandre de Moraes, mas para fora dele a gente não tem muita clareza em relação a quem são as pessoas que estão por trás, o que por si só já me parece um ganho nesse aspecto de aprendizado, porque você começa a diminuir a capacidade de que a exposição dessas pessoas vai gerar um ganho político, um ganho que elas possam ter no futuro, como a gente verificou com o Deltan Dallagnol e Moro mais tarde entrando na política. Então você pode argumentar nesse aspecto. Eu acho que esse por si só já é um aprendizado bastante interessante, que eu espero que tenha sido internalizado nas instituições.
E esse aspecto que o Leonardo traz, acho que é fundamental para nós jornalistas, né? Nós percebemos como as informações sobre as operações estão vindo de outra forma, não se tem aquele volume de imagens de pessoas. E aí, para citar um exemplo, entre aspas, fora desse fla-flu Lula e Bolsonaro, não se tem imagem como a que se viu do ex-presidente Michel Temer sendo parado no meio da rua, numa avenida importante daqui de São Paulo, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, se não me engano, durante uma operação desse tipo.